Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Abracan Talks. Eu sou Kelly Galego Massaro, presidente executiva da Abracan. Hoje temos o prazer de receber Gerson Romantini, um profissional com impressionantes 30 anos de experiência do Banco Central do Brasil. Atualmente, ele atua como chefe de divisão, onde desempenha um papel fundamental na supervisão das instituições que compõem o sistema financeiro nacional. Ao longo da sua carreira, Gerson tem se destacado não apenas pela sua expertise técnica, mas também pela sua visão estratégica e liderança inspiradora. Ele traz uma rica bagagem de conhecimento sobre a evolução do sistema financeiro nacional e os desafios que o Brasil enfrenta. Estamos, então, ansiosos para explorar seus aprendizados e insights sobre o futuro do Banco Central e do mercado financeiro. Gerson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, representando a Abracan, e poder trocar algumas opiniões, algumas experiências. Bom, vamos lá, então a gente já vai iniciar nosso bate-papo, Gerson. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência no banco, da sua carreira, o que você traz dessa bagagem rica, compartilhar aqui com a nossa audiência. Já é uma carreira um tanto quanto longa. Eu entrei no Banco Central na década de 90, em 1994, e eu tive a oportunidade de já trabalhar na área de câmbio à época. Então, eu tive o contato naquele momento com uma série de controles que havia sobre o mercado cambial brasileiro, e em seguida já fui trabalhar com a equipe de fiscalização do mercado de câmbio. E nesse momento eu tive a possibilidade de aproveitar algo bastante interessante que existe do Banco Central, que é o incentivo à pós-graduação. Foi nesse momento, no final dos anos 90, que eu saí para fazer o meu mestrado em economia, e quando eu retornei, o tema lavagem de dinheiro, combate à lavagem de dinheiro, já estava em voga com a lei que havia sido recentemente aprovada em 1998, e esse tema acabou atraindo muitos dos profissionais que trabalhavam com o tema câmbio. E aí eu ajudei, tive essa oportunidade, essa felicidade de trabalhar no início do departamento que então foi criado à época, chamado aquele momento DECIF, o antigo DECIF, né, que muitos ainda se lembram pela memória, esse departamento que foi estruturado para fazer com que o Banco Central pudesse cumprir com a sua missão, a missão de supervisionar o tema dentro do sistema financeiro nacional. E aí eu permaneci no DECIC há alguns anos, e aquele momento foi um momento de muita de grandes oportunidades, de ver as instituições começarem a organizar seus controles internos, suas políticas, seus procedimentos. E depois eu tive novamente uma oportunidade de aproveitar esse incentivo do Banco Central e entrei no programa de pós-graduação para fazer o doutorado. Então fui fazer meu doutorado em economia, e quando eu retornei, isso já em 2010, eu fui ter uma experiência no departamento de supervisão prudencial do mundo das instituições não bancárias. Naquele momento eu tive uma experiência bastante gratificante com as cooperativas de crédito, com agências de fomento, com corretoras de câmbio, com CTVMs e DTVMs, mas aquela época também teve um significado bastante grande do ponto de vista de PLD. Em 2010 foi quando o GAFI avaliou o Brasil pela terceira rodada. E naquele momento a avaliação do Brasil não foi tão boa assim. E um dos apontamentos era que o Banco Central tinha oportunidades de melhoria
no que se referia à supervisão de PLD no segmento não bancário. E naquele momento, o chefe do departamento à época me chamou, sabendo da minha experiência no tema PLD, e me propôs que eu elaborasse uma proposta de como fazer supervisão das instituições não bancárias, que representavam em quantidade mais de 80% das instituições que o Banco Central tinha o dever de supervisionar, mas os recursos humanos eram muito escassos. E naquele momento eu tive essa possibilidade de desenvolver uma proposta, tive o apoio de alguns colegas e uma proposta que veio a ser conhecida depois como a supervisão remota, que, com base num sistema informatizado que foi demandado para o nosso departamento de tecnologia desenvolver como suporte tecnológico a essa metodologia, ele é utilizado até hoje e é conhecido pelo mercado como o Siscom. Então, o Siscom é esse sistema que permite que o Banco Central possa supervisionar um conjunto grande de instituições e se comunique com elas à distância. Então, a minha trajetória, que começou na década de 90, na área de câmbio, acabou sendo bastante rica para eu aproveitar dessa experiência, fazer a passagem para o mundo de PLD e essas outras oportunidades que surgiram de inovar, de sugerir mudanças. E essa é uma característica que sempre me motivou bastante. Hoje não dá para imaginar a fiscalização, de supervisão do Banco Central sem imaginar o Siscom, né? Como que seria? Imagina, ainda o presencial, de que forma seria sobre quantos anos atrás a gente está falando que nasce o Siscom? O Siscom ele foi proposto em 2011 e ele entrou em funcionamento em 2014. Então, nós estamos falando de 2014, do funcionamento para cá, 10 anos, né? E o quão cresceu esse mercado, quantos players que já entraram, quantas modalidades de negócio que foram criadas. Hoje a gente tem uma série tem bancos de câmbio, tem corretoras de câmbio, distribuidoras, tem IP, tem uma série de outras modalidades de negócio que não daria para imaginar como seria, como faria. Então, de fato, foi visionário, pioneiro, o pai do Siscom, que trouxe com muito o brilhantismo essa modalidade de formato de fiscalização, né? Foi um projeto que me deu bastante satisfação, grande satisfação, porque era um momento delicado para o departamento que tinha sido acabado de ser avaliado pelo GAFI e tinha sido identificado uma oportunidade de melhoria, tinha um apontamento que precisava ser enfrentado, os recursos humanos muito escassos, a quantidade de instituições na ordem, naquele momento, de 1.400, mais ou menos, que precisavam ser vistas, e eu me lembro que a gente fez um cálculo de quanto tempo levaria para o Banco Central fazer uma inspeção em cada uma dessas 1.400 instituições com a metodologia que era aplicada até então. Levaria 50 anos. Uau! E a metodologia que foi proposta e o apoio do sistema permitiu que um conjunto de anos bem mais reduzido, com um grupo não tão grande de inspetores, todo esse universo fiscalizado teve pelo menos uma inspeção. Esse projeto ele acabou tendo uma repercussão e gerou até um paper que foi publicado internacionalmente e escrito pelo departamento, como um case de sucesso dentro do Banco Central. Hoje, o Siscom é utilizado não só pela supervisão de PLD, ele cresceu, adquiriu outras funcionalidades e ele dá suporte para toda a atuação da supervisão, seja a supervisão prudencial e a supervisão de conduta. Então, quando veio a pandemia, esse episódio tão triste da nossa história, para nós do Banco Central não foi
tão dramático como para outras organizações que de uma hora para outra não podiam mais trabalhar presencialmente. Aquilo já era natural, né? Aquilo já estava pronto. A gente já atuava remotamente a partir de um grupo pequeno de inspetores fiscalizando instituições em todo o território nacional. Então, a transição do trabalho presencial para um trabalho remoto durante a pandemia foi bastante suave. É até inimaginável imaginar supervisões só de forma presencial, né? Imagina a demanda que isso geraria, você acabou de falar em tempo, né? 50 anos, com aqueles números do passado, imagina agora com os novos entrantes. Isso deve ser uma loucura, mas imagina o desafio que foi para idealizar, para colocar em prática e funcionamento o sistema que hoje que a gente tem em funcionamento, o quão efetivo é. Gerson, eu imagino com essa alta responsabilidade que você tem, o quão difícil é você dividir, na verdade, né? O lado pessoal, o lado para o trabalho. A gente vai falar um pouquinho hoje de selo também. Eu pude presenciar o quão você é dedicado, que vai para além das suas atribuições em prol de algo maior. Mas como que é isso? Você tem alguma dica de equação, de estratégia para isso? Sei que você é um apaixonado pela Beatriz, imagino que você dedica grande parte do seu tempo para ela, mas como que é isso? Verdade, Kelly. De fato, não é fácil equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. A gente, quando gosta do que faz, da atividade profissional, a gente acaba naturalmente dedicando um tempo além do que aquele que é exigido minimamente da gente. Então, não raras vezes eu me vi trabalhando à noite, eu me vi trabalhando finais de semana, mas não porque alguém pedia, mas porque eu gostava e sabia que aquilo era necessário. No entanto, é importantíssimo equilibrar com a vida pessoal, particularmente eu dou muito valor à família. A minha filha Beatriz é a pessoa que eu mais me dedico. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou sempre do lado dela, fazendo atividades, ou passeando, ou indo num parque, ou brincando. Ela, como você sabe, ela tem 11 anos e a Beatriz é a pessoa mais importante da minha vida. Ah, sem dúvidas, eu sou testemunha, porque quando você fala, brilha os olhos e desde sempre, né? E a gente, até um pouquinho antes da gravação, a gente falava o quanto eles crescem, né? E a inspiração, e eu tenho certeza que você é uma inspiração para Beatriz. Mas o que você disse agora de quando a gente trabalha fazendo algo que gosta é curioso, né? Eu me vejo, às vezes, por exemplo, a pessoa fala, qual é o seu hobby? Ler. Mas assim, eu, né, me pego, e o que eu tô lendo? Eu tô lendo algo para poder empenhar algum esforço mais dedicado nessa ou naquela questão da Bracan. Mas você tá lendo coisas de trabalho? Às vezes minha filha fala, eu tô lendo, mas assim, eu tô me dedicando para algo que eu gosto. Então a gente, muitas vezes, e a pandemia foi um momento também que a gente teve que fazer esse exercício diuturno, né? De saber, eu estou trabalhando, eu estou em casa, e a gente foi reaprendendo. Mas eu também tenho essa sensação de estar no momento certo com as coisas que eu gosto, então é gratificante, mas não dá para dizer que também a gente não tem que direcionar esforços, às vezes surreais, até para a gente conseguir, porque a gente começa várias frentes, né? A gente se coloca em várias, eu falo, né? Nossa, mais uma, mais uma, mais uma, mas elas vão se encaixando, elas vão fazendo sentido, tem convergência, não dá para deixar separado. Mas é um privilégio. Eu acho que é um privilégio a gente trabalhar com algo que a gente gosta, que a gente se motiva, que a gente vê um propósito. E isso eu me enxergo muito, trabalhando em algo que tem um propósito que vai ajudar o sistema financeiro a ser um lugar melhor, os negócios ocorrerem de forma mais saudável e, em último lugar, a sociedade se beneficiar disso. A gente sabe, como a minha atuação é muito focada em PLD, em prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, a gente sabe que se uma economia não tomar cuidado e for dominado
por dinheiro de origem ilícita, pelos interesses dos criminosos, o mundo dos negócios definha, e isso em prejuízo de toda a sociedade. Então, para mim, acho que para você também é um privilégio trabalhar podendo exercer uma atividade naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente se motiva, e em última análise a gente está contribuindo para a sociedade. Ah, sem dúvidas, né? Todo dia eu brinco que eu contribuo com meus 2 centavos diário para que a gente tenha uma humanidade melhor, um país melhor, um sistema melhor, porque é um grande mecanismo, mas é uma engrenagem que cada um tem que fazer sua parte, né? Porque a gente está muito acostumado a reclamar da criminalidade, da falta de saúde, mas assim, no final do dia, o sistema financeiro estando fortalecido, ele enfraquece as ações que são, vamos chamar assim, ilícitas, cruéis, que são de fato alarmantes e degradantes para a sociedade, que é para ela que ela aumenta a violência quando a gente tem um crime organizado forte, a gente tem um problema de falta de saúde quando a gente tem problema de corrupção, onde o sistema financeiro acaba não se não estiver fortalecido, acaba fomentando que esses recursos entrem de forma lícita para todo o sistema. Bom, falando ainda, agora não é só um mar de flores, né? Não é só um céu de brigadeiro, mas tem desafios, né? Você teria assim como citar quais foram os seus desafios e que no final do dia desafios nos engrandecem e que trouxeram crescimento para a sua vida profissional? Claro, sim. De fato, eu acho que na vida profissional de todo mundo a gente encontra desafios. E muitas vezes fica aquela sensação de que se houvesse mais recursos, se houvesse mais apoio, haveria condições de fazer um trabalho melhor ainda. Então, isso, em muitos momentos, isso também foi um grande desafio. A gente perceber que daria para inspecionar mais instituições ou inspecionar de uma forma ainda mais aprofundada se houvesse mais pessoas, né, com maior engajamento. Nem sempre isso foi possível. Mas olhando para trás, colocando na balança aspectos positivos e negativos, eu fico bem satisfeito de olhar que eu dei a minha contribuição. Mas mais importante, que eu continuo dando. E eu continuo, mesmo tendo 30 anos de Banco Central, 30 anos trabalhando, e eu completo esses 30 anos daqui 2 meses, em dezembro, Olha né? que legal, né? Na verdade, menos de 2 meses, em 1º de dezembro. E mesmo tendo uma carreira longa, eu ainda me sinto muito motivado para novos projetos, implementar mudanças, como, por exemplo, um apoio a uma iniciativa de mercado em que a Abracan se engajou, e eu acho tão benéfica para o mercado e convergente com a missão do Banco Central no combate à lavagem de dinheiro, que é o selo da Abracan. Ah, então já que Agora, você puxou, então vamos contar, porque assim, para nós essa história é um legado, acho que de extrema importância da forma que aconteceu, quando aconteceu, o engajamento das pessoas. Isso foi uma experiência que eu tenho uma honra imensurável de sempre repetir. Então vamos compartilhar agora aqui com todos como que foi isso. Eu sempre falo, né? Como nasce o selo? Ele nasce dentro de um fórum. Nós tínhamos 2 fóruns, de cooperação técnica com o Banco Central, dentro do DECOM. 2 fóruns porque, existia a necessidade de segregação por conta dos portes, bancários e não bancários. E lá, então, a gente tinha o grande quê daquele momento, que era uma grande demanda de mercado. Entretanto, os bancos também tinham essa oferta, mas tinha uma certa preocupação com a questão dos níveis de controles. Então, foi quando a gente
tem as políticas institucionais da Abracan, naquele momento chamadas políticas institucionais, e que a gente leva isso para o fórum, do qual eu tive a grata surpresa naquele momento, saber que ali nascia uma iniciativa de mercado, porque não foi uma imposição do Banco Central, não foi algo que foi imposto por nenhuma medida de lei, resolução, mas que existia ali um grupo de pessoas, aí já indo ao encontro do que você falou, de pessoas estarem dispostas no mesmo ambiente, e a gente então leva aquelas políticas, e acho que se você, melhor do que ninguém, você contar como que foi isso, da sua percepção que estava do lado de lá. E puxei, pode contar também dos puxões de orelha que que você nos deu, que nos fizeram crescer. Como, por exemplo, não basta ser, vocês vão ter que provar que é, e aí a gente vai falar em auditoria, então vou deixar você contar um pouquinho para a gente como foi. Excelente, Kelly. Isso olhando para trás, eu diria que se o Sisconf e a supervisão remota, para mim, junto com um grupo de pessoas que me apoiou nisso, foi um projeto muito marcante na minha trajetória, a participação naquele grupo de onde nasceu o selo, essa iniciativa que está se mostrando tão vitoriosa, também é um motivo de um orgulho tão grande quanto ou maior. E aqui acho que cabe lembrar, né, que tudo começou quando nós conversamos sobre um fórum que eu tinha iniciado com a Febraban em 2018, onde a gente estabeleceu um diálogo muito frutífero, Verdade. proveitoso, com a comissão de PLD da Febraban, representada ali no fórum pelos 5 maiores bancos. Naquele momento, em 2018, esse fórum foi iniciado, dentro do DECOM, dentro do Banco Central, eu fui indicado como coordenador desse fórum, e o diálogo foi bastante produtivo. Os bancos conseguiam apresentar as suas considerações, a gente debatia, compartilhava conhecimento, fazia encaminhamentos. E no diálogo entre nós dois, você perguntou para mim, Gerson, como é que eu faço para ter algo semelhante com a Abracan? E ali conversando, você pensou, vou falar com o diretor e vou demandar 2 fóruns, um para o segmento das corretoras de câmbio e outro para o segmento dos bancos. E o diretor, à época, ele viu com bons olhos, ele concordou com a sua solicitação e foram então criados 2 fóruns. Um deles eu fui indicado como coordenador por parte do Banco Central, o fórum com os bancos. Nesse fórum com os bancos, acho que você vai lembrar, isso foi no primeiro semestre de 2020, já no início da pandemia, com aquela situação super dramática, onde a gente não conseguia se reunir presencialmente, a gente não sabia qual seria o encaminhamento do próprio andamento do vírus, mas a gente fez a primeira reunião. E logo na primeira reunião eu lembro da gente ter debatido, a gente ter sugerido uma meta muito ambiciosa de, em pouco tempo, aqueles bancos que representavam a Abracan no fórum de bancos, aqueles 5 bancos, mais você e toda a estrutura da Abracan, a gente pôde, em tão pouco tempo, criar toda a base técnica para estruturar uma iniciativa que até hoje está se mostrando tão bem sucedida. A gente deve ter começado talvez em abril de 2020 e a gente colocou como meta que o selo fosse lançado em 1º de outubro de 2020. Uma data muito simbólica, que era a data que ia entrar em vigor, produzir efeitos, a circular 3978. E deu certo. A gente conseguiu dialogar, trocar impressões, experiências com aqueles 5 bancos que estavam ali representados e todos convergiram
para a importância daquela iniciativa, que como grande diferencial de iniciativas anteriores, não era apenas um conjunto de recomendações, não era apenas um conjunto de diretrizes, era mais do que isso. Era um conjunto de critérios técnicos espelhando a norma do Banco Central, mas com a principal diferença: aquilo ia ser auditado, autofiscalizado. Eu me lembro de experiências no passado em que eu via associações falando em autorregulação, mas havia apenas um conjunto de diretrizes, não havia a autofiscalização. Era a autorregulação sem a autofiscalização. E nesse diálogo, a gente convergiu muito rapidamente que para a iniciativa ser séria, duradoura, perene, ela tinha que ter um critério muito forte de autofiscalização. Foi naquele momento que debatemos o papel de uma auditoria que todos os anos fosse avaliar em cada instituição com selo se os critérios técnicos espelhados na norma do Banco Central de fato estavam sendo cumpridos. Então agora eu vou aproveitar esse momento, eu nunca te contei isso, que o momento é descontraído aqui pra gente. Você sabe que no dia, depois daquela reunião, eu voltei para a equipe e falei assim: não é possível, como que nós vamos fazer algo auditado? Então o que que eu faço? Eu vou lá, eu conto para os associados que a gente precisa ter uma auditoria, que ele passará por mais um processo de auditoria, e aí eu digo para eles que isso tem que ser feito, custeado por eles, e aí isso virou algo que a gente ficou com aquilo uma semana trabalhando, como que vai ser até a próxima reunião, que na verdade nas primeiras não eram semanais, era quase que diárias, até a próxima reunião, não me recordo agora o tempo. E quando eu achei que o desafio era grande, eu lembro como se fosse hoje sua voz ecoando na minha cabeça. Mas veja bem, não é qualquer auditoria, tem que ser entre as Big Fours. Eu falei, claro, muito simples, né? Eu falei, exatamente, muito simples. Eu estava lá tentando criar aquele speech de como que a gente faria. E a gente sabia, né? Então, se a gente representava, as corretoras de câmbio deram um salto de qualidade com o selo, as corretoras de câmbio estavam, de fato, muito empenhadas na evolução, mas era muita mudança chegando. 3978 sendo implementada dali a alguns meses, e a gente pensava, como que vai ser com todas essas novas exigências, avaliação interna de risco, avaliação de efetividade, como que vai ser a gente mudar essa chave em pandemia, as instituições sem poder se reunir, e ali a gente foi concatenando, né, cada um dos pontos onde a gente conseguiria encaixar os bancos. Foi também surpreendente, aqueles 5 bancos que lá estavam dizendo, não, tudo bem, o selo nós vamos fazer para todo o segmento, né, e vai ser para correspondente. Nós fizemos mapeamento para elencar quais eram os primeiros níveis ali que a gente faria a inserção das séries, né, porque são várias séries, naquele momento 3 séries, hoje nós já estamos indo para a 4ª, 5ª e talvez 6ª série de selo, mas o banco também teve um posicionamento, os bancos ali que a gente chamava os bancos de nicho, os bancos que davam linha de crédito para o mercado, falou, não, tudo bem, a gente aumenta a linha de crédito, a gente melhora o relacionamento, mas a gente participa e a gente também está disposto a fazer o trabalho, porque era quando foi aquele momento que a gente achou que seria um pouquinho mais tenso, né, de olha, o selo vai ser para o mercado, de forma alguma a Bracan vai colocar um selo dentro do segmento de câmbio setorizada para a instituição A ou instituição B, é o selo do segmento de câmbio de PLD CFTP. E ali começou, então, a gente fazer com que as pessoas viessem no mesmo propósito, tivessem o mesmo interesse, e aí a gente, então, ali forma o que a gente chamava o G5, né, naquele momento, que era o grupo dos 5, que a gente faria, então, a montagem do regulamento, e depois sai, então, a série 2.000 para corretoras, 3.000 para correspondente, 1.000 para bancos, e então, naturalmente,
também com o desenvolvimento do próprios ciclos acontecendo, a gente começa a trazer para próximo os bancos do S1, que são os principais bancos do país, que hoje, muito honrosamente, nós recebemos muita honra quando eles passaram a fazer parte não só do processo de certificação, se tornaram associados, e aí a gente começou a trabalhar a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, sempre em parceria com as associações, né? Você falou do Fórum de PLD, nós temos lá, além de um respeito imenso pelas pessoas que lá estão, mas respeito, tenho amigos lá dentro, o Eli é uma pessoa incrível, que sempre esteve de braços abertos para receber, Rubens Sandberg, que esteve sempre conosco também para escutar, para entender, e hoje, inclusive, estamos evoluindo até para conversas de um selo, num modelo de consórcio, e hoje a BBC já está assinando o consórcio conosco, e nós estamos caminhando sempre, todas as associações, nós não temos concorrência entre nós, caminhando para trazer algo de um propósito maior, de um selo para o mercado financeiro. É muito interessante a gente olhar para o passado e ver como tanta coisa convergiu para dar certo uma iniciativa tão audaciosa. Uma iniciativa que nunca tinha ocorrido, pelo menos não dentro do sistema financeiro. Algo que não era meramente uma autorregulação, no sentido de um conjunto de políticas, recomendações, mas sim algo que espelhava a norma do Banco Central, logo, tecnicamente, ela estava muito adequada, mas principalmente pelo elemento autofiscalização. E mesmo com isso que você contou, de naquele momento a pandemia trazendo desafios, particularmente para o segmento das corretoras de câmbio que viviam do câmbio manual em grande medida, e o turismo internacional naquele momento tinha minguado, estava quase que paralisado, e naquele contexto, aquele grupo de 5 bancos, e aí eu preciso destacar o seu papel de liderança dentro da Abracan, foi fundamental a sua atuação, a atuação da Abracan nesse convencimento desses 5 bancos com o nosso apoio técnico para construir essa iniciativa que veio a mostrar para os grandes bancos como isso seria importante para o mercado. Eles, ao olhar isso, viram ali o mérito daquela iniciativa e passaram a ser associados, como você destacou, da própria Abracan, aderiram ao selo e hoje eles ajudam na evolução dessa iniciativa. E tenho que dizer, né, talvez já adiantando um tema sobre o selo, que o selo foi tão bem sucedido que ele veio a ser incorporado pelos avaliadores do Gafi dentro do roteiro deles de entrevistas. Houve uma menção elogiosa dentro do relatório de avaliação do país, algo que até onde me consta também é uma novidade internacional, é algo pioneiro no mundo todo, onde uma iniciativa do mercado financeiro acaba favorecendo o cumprimento das regras de prevenção à lavagem de dinheiro por um processo de certificação com auditoria anual e auditoria de qualidade de uma das Big Four do mercado. E não agora, mais recentemente, outro símbolo muito importante do fortalecimento dessa iniciativa foi o reconhecimento, né, Kelly, pelo grupo de Wolfsberg. O grupo de Wolfsberg, que congrega as 12 maiores instituições financeiras mundiais, elas reconheceram e validaram a importância dessa iniciativa, também viram o fator de ineditismo dessa iniciativa e estão dentro do site deles, das publicações dele, fazendo menções bastante elogiosas, o que é um outro reconhecimento internacional de como foi bem sucedida, como tem sido bem sucedida essa iniciativa. Então, nesse sentido, Kelly,
Fica aqui os meus parabéns pela sua liderança, pelo papel da Abracan, e um outro aspecto também muito feliz do papel seu e da Abracan foi perceber que para o selo crescer e chegar para outros segmentos do sistema, a Abracan tinha que se unir, abrir, não fechar a participação de outras associações. Então, quando a BBC se junta a vocês num consórcio para expandir a aplicação do selo, e agora as notícias que nós temos é de que a Febraban está no mesmo caminho, isso para nós do Banco Central a gente vê com muito bons olhos, uma vez que o selo nunca se propôs a substituir o papel da supervisão do Banco Central, mas sim de complementar o nosso papel. Não há conflitos, estamos falando da mesma base técnica. A base técnica é a norma do Banco Central, a 3978. Logo, o que vocês conseguem pelo selo é totalmente convergente com a missão nossa do Banco Central de garantir o cumprimento das normas vigentes. Isso é uma coisa que a gente sempre repete, né? Em PLD e CFTP não pode haver concorrência. Não temos entre as associações que representam, temos muito pelo contrário, uma união, uma parceria, uma aliança muito expressiva, muito importante. Em várias esferas nós temos um relacionamento excelente, somos muito gratos também por isso. E uma coisa que é importante, Gerson, quando você falou de não vai substituir, jamais. Não vai substituir. Não só não vai substituir, que o princípio dela foi pilar de fundamentação do selo a 3978. Então, eu tenho a oportunidade de estar em alguns eventos internacionais onde o Banco Central do Brasil é algo a se enaltecer do formato do relacionamento com o mercado. A gente tem feito alguns eventos de parceria público-privado, a gente chama de aliança público-privada, enfim, a sigla aqui não importa. O que eu estou querendo dizer aqui é essa fórmula de sucesso, essa parceria de troca, essa de complementar, de agregar, né? Então, quando a gente fala, tem alguns modelos de instituições de outros países, por exemplo, eu posso citar aqui o México, que o próprio regulador, ele quando tem uma auditoria dessa espécie, fazendo uma semelhança aqui para que a gente não se estenda muito na explicação, ele mesmo solicita como primeiro requisito a análise daquele processo de auditoria. Por quê? Porque ele sabe que o que é pedido ali é exatamente o que ele vai olhar. Então, ele diminui alguns passos já da evidenciação que ele busca com aquela análise, porque é confiada a auditoria, por ser uma auditoria de renome, por ser uma auditoria que traz confiança para o sistema. Ele sabe que os itens do regulamento é o que é sustentado pela resolução que é ditada por ele mesmo, e isso só encurta essa distância. Então, isso é algo que a gente tem extrema responsabilidade, extremo cuidado em fazer. A gente é muito bem recebido no DECOM, a chefe Juliana nos recebe muito bem desde sempre, teve muito carinho pela ação no intuito. Hoje, inclusive, a gente está compartilhando as próximas edições, compartilha com o regulador, DECOM, DEREG, no sentido de a gente poder falar, olha, eu estou indo por esse caminho, falta alguma coisa. Não é uma ação do Banco Central, mas os funcionários do Banco Central vão além do regulador, contribuindo, olha, acho que dá para olhar por aqui, dá para olhar. Então, assim, a gente bate todas as portas que a gente pede e que a gente pode, e a gente é bem recebido. Então, por isso que o consórcio não é algo que a gente pensou de forma isolada como continuidade, né? A gente vinha com todas as séries, a gente vinha com a internacionalização que era Wolfberg, a gente vinha com a necessidade de saber que outros players de mercado chegando, haveria a criação de novas séries, mas o consórcio foi um momento que a gente falou, pera um pouquinho, o escopo, a espinha dorsal, o esqueleto é um só. Por que fazer a instituição associada ou não associada, porque o selo não é só para associado,
bater de porta em porta, de guichê em guichê, fazer a mesma coisa por várias vezes? Por que não? A gente não faz uma convergência desse propósito e a gente cria, então, um consórcio. Porque o selo não importa como ele vai chamar, até porque esse já é um compromisso, inclusive. Não será selo da Abracan, porque não vai ser um selo da Abracan. É um selo de conformidade do sistema financeiro. E para isso, a gente precisa trabalhar com todos os... Então, assim, eu não posso ir para além do mercado de câmbio, porque essa é a minha expertise, esse é o know-how. Mas o que a gente pode fazer é utilizar da mesma metodologia, das mesmas formas, para que a gente possa alcançar sucesso em todos os outros mercados. Então, com isso, a gente, inclusive, eu sempre faço essa expressão e gosto muito dela, eu não quero ser camisa 10 enquanto Abracan. Eu quero estar no time que é vencedor. E quem é vencedor, quem ganha com essa instituição, que está do outro lado, quem ganha com isso é a sociedade, porque é para ela que a gente tem todo um objetivo de trazer algo maior, com um sistema melhor, como eu falei aqui, não só sobre o viés financeiro, mas quando a gente fala de prevenção à lavagem de dinheiro, nós estamos falando de uma questão humanitária, né? E a gente pode falar um espectro aqui gigantesco de A a Z, ela tem alcance se a gente for eficiente e todos os dias. E, infelizmente, contra lavagem de dinheiro, não dá para dizer que é uma guerra que a gente ganha. A gente corre atrás todos os dias. Mas o nosso compromisso é continuar correndo e cada vez uma velocidade maior e de mãos dadas. Eu acho que quando a gente forma um grande exército, a gente se torna mais forte. E essa postura, Kelly, que eu acho que é bastante benéfica, uma postura de somar, de agregar, de abrir a participação de outras associações em prol de um bem maior. Isso é muito valoroso. Primeiro, de não ter criado regras do nada, sem uma base técnica adequada. A escolha naquele momento, né, que o grupo dos 5 bancos, a Abracan, e com o nosso diálogo, esse grupo decidiu seguir, foi bastante acertado, a norma do Banco Central. 2, saber que ia doer, mas fazer uma autofiscalização por meio de uma auditoria de primeira linha fazia todo o sentido e isso dá sustentação para essa iniciativa. 3, uma vez que a iniciativa cresceu, abrir para outras associações. Você acabou de dizer, o nome Abracan pode até mudar dentro do selo, pode ser o selo do consórcio. E um consórcio, uma coisa mais genérica. O importante é que está incluindo, não está excluindo ninguém. Isso eu acho que é muito valoroso. Não é à toa que está tendo esse reconhecimento internacional, não é à toa que tem possibilidade de ampliar para outros segmentos. E isso é uma satisfação grande ver a maturidade do sistema financeiro privado, saber que não precisa e que não deve esperar apenas a atuação do Estado. Também tem a sua parte a fazer no combate à criminalidade, no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, ao financiamento das armas de destruição em massa. Esse papel, o mercado brasileiro, as instituições brasileiras, capitaneadas pela Abracan no primeiro momento e agora agregando a BBC, quem sabe a gente torce para que dê certo com a FEBRABAN e quem sabe com outras associações, mostrar o nível de maturidade das instituições privadas que compõem o sistema financeiro nacional. Isso é muito benéfico, isso é louvável e tem ainda espaço para uma grande expansão no sistema. Mais uma vez eu reforço aqui os meus parabéns para sua liderança na Abracan, por aquele grupo de 5 bancos iniciais que teve esse mérito, essa visão, esse desprendimento de apoiar uma iniciativa desse tipo, mesmo sabendo que naquele momento podia doer, justamente no momento de pandemia, de crise. E um aspecto que mostra o caráter inclusivo foi, e eu me lembro até hoje, algo em que a gente do Banco Central, eu, Adriano Sequita, que participamos, né, pelo Banco Central mais ativamente,
nós não nos envolvemos, que foi a negociação do custo do selo. A gente, à distância, viu como vocês conseguiram equalizar o ganho de escala do selo com a auditoria a ponto de o trabalho da auditoria do selo talvez ser 1/10 do que seria se cada instituição isoladamente contratasse um trabalho de auditoria daquele mesmo escopo, daquela mesma qualidade. Então essa lógica de somar para ganhar ficou nítido na negociação financeira que vocês fizeram. Por isso que eu sou muito orgulhosa de ter feito parte desse processo. Então eu falo que eu sou parte, porque era muita gente engajada no mesmo propósito, com a mesma dedicação envolvida. Desde cada um de nós que arregaçou as mangas e foi lá escrever regra por regra, em cima da norma que vigoraria, desde os parceiros. Então, na época, nós começamos com a Mazars do Brasil, hoje nós estamos com a auditoria Ernst Young, a EY do Brasil. Então, é extremamente gratificante saber que a gente pode contar com as instituições, com as federações que participaram, muitas vezes direcionando, Kelly, vamos por ali, vamos por aqui, eu acho que aqui é mais sensível, esse ponto está mais sensível agora. Gerson, eu adoro a pauta, eu adoro, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então eu vou endereçando aqui já para os minutos finais. Vou pedir para que você deixe uma mensagem, que eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Deixe uma mensagem para os novos entrantes do mercado agora, os novos players, as novas instituições que fazem parte. Eu sei que você está aí trabalhando também 24/7 na inclusão desses novos setores, dessas novas operações, e eu gostaria que você deixasse sua mensagem aqui para eles. Claro, Kelly. De fato, o sistema ele está sempre evoluindo, incorporando novas instituições, e o Banco Central tem atuado de uma forma bastante firme para aumentar a concorrência, permitir que os serviços financeiros evoluam, se tornem mais acessíveis, permitam uma inclusão financeira, permitam que novos e melhores produtos e serviços financeiros cheguem à sociedade. Isso traz necessariamente novos entes, novos entrantes, novas instituições, como foi o caso das instituições de pagamento nos últimos anos, como vai ser o caso das VASPs, das exchanges que atuam com criptoativos, como vai ser também o caso de outros segmentos que também vão agregar, e até de outros segmentos que não estão na órbita da supervisão do Banco Central, mas que acabam interagindo com as instituições fiscalizadas pelo Banco Central. E aqui eu estou pensando no setor de bets. As casas de apostas, elas estão sendo reguladas pelo Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, também do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro, seguindo um modelo de controles de políticas e procedimentos muito semelhante que a gente tem no Banco Central, e isso traz oportunidades para aprimorar esses controles. Dentro do Banco Central, nós estamos dia a dia pensando em como fazer o nosso trabalho, mesmo tendo escassez de recursos, mas da melhor forma possível. Eu estou encarregado de desenvolver outros fóruns. Atualmente eu tenho em curso um fórum com as bandeiras de cartões, com os instituidores de arranjos de pagamento. Também tenho participado de um fórum com as financeiras. Então, outras possibilidades de levar essa mensagem de que todo mundo pode dar a sua contribuição, fazer mais daquele mínimo que os acomodados costumam fazer, e fazer mais pensando que combater o crime é ajudar o país a se desenvolver melhor, se desenvolver de forma mais sustentável e não ser
marginalizado dos mercados internacionais. Isso seria muito ruim. A gente sabe como funciona nesse mundo moderno das finanças o mecanismo das rodadas de avaliação do GAFI. Não à toa os países dedicam muitos recursos, muitos esforços para que a avaliação seja boa, e isso traz benefícios econômicos concretos para a sociedade. Nós estamos dia a dia pensando em como garantir que o sistema financeiro seja cada vez mais engajado no combate à lavagem de dinheiro, no combate ao financiamento do terrorismo, no combate ao financiamento de armas de destruição em massa. Então, nesse contexto, está o nosso desafio do dia a dia, e é gratificante ver associações como a Abracan, a BBC, e aqui eu quero lembrar do papel da Silvia, né, presidente da BBC, como ela se engaja junto com você nessa missão, o próprio Isaac, presidente da FEBRABAN, nesse diálogo que vocês estão tendo, como você mencionou, o Eli, o Rubens Sandenberg, também pessoas que estão colaborando nesse esforço. Então fica essa mensagem de que todos nós podemos dar a nossa contribuição. Ainda que isoladamente a nossa contribuição possa parecer pequena, mas quando todos dão um pouquinho de contribuição, a soma disso é muito significativo. Então, e eu acho que o exemplo do selo da Abracan é muito claro nesse sentido. Começou para um grupo de 5 instituições bancárias que eram relativamente pequenas comparado com as maiores. Esse grupo, dentro de uma associação que também não era das maiores, lançou uma iniciativa bem embasada, dialogando, convergindo. Essa iniciativa foi crescendo, os grandes bancos vieram com todo o seu conhecimento, com toda a sua boa vontade, apoiaram, se integraram, conseguiu o reconhecimento internacional do GAFI, conseguiu um reconhecimento do grupo de Wolfsberg, e agora fica essa oportunidade. Então, isso é um exemplo de como a união de pessoas de boa vontade, de instituições de boa vontade, pode representar um caminho bem positivo para a nossa sociedade. Gerson, muito obrigada. Realmente é como que eu sempre brinco, né? Já falei essa expressão aqui hoje, cada um contribuindo com um pouquinho, né? Eu brinquei aqui agora há pouco com meus 2 centavos. É muita gente que traz um conteúdo sempre muito rico, um conteúdo muito expressivo nas suas experiências e nos seus ímpetos de fazer uma sociedade, um país e um mundo melhor. Bom, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco um pouco da sua experiência, perspectivas, análise do setor. Agradeço aqui também todos os nossos participantes e audiência no YouTube e nas plataformas digitais. Não se esqueçam de curtir, ativar o sininho e compartilhar. Foi um prazer apresentar mais essa edição do Abracan Talks. Espero que tenham gostado e até a próxima edição.